Encontrei mensagens do meu padrasto no celular da minha irmã, de 20 anos. Eu perguntei se era verdade e ela disse para eu não me meter. Contei para minha mãe e ela falou: eu sabia de tudo. O celular vibrou na minha mão, quente e insistente, como se o aparelho soubesse que carregava uma bomba prestes a explodir a nossa vida inteira. Eu não deveria ter olhado. Se eu pudesse voltar no tempo, 5 segundos apenas, eu teria deixado aquele telefone sobre a mesa de centro e continuado a dobrar as roupas limpas que minha mãe havia deixado no cesto. Mas eu olhei. A notificação iluminou a tela bloqueada. Não era uma mensagem de uma amiga da faculdade, nem um aviso de rede social. Era um nome que eu conhecia bem demais. Um nome que jantava conosco todas as noites, que pagava as contas daquela casa e que, até aquele momento, eu respeitava. Amei o que fizemos ontem. Quando a sua mãe sair para o mercado, a gente repete, dizia a mensagem. O remetente, Roberto, o meu padrasto. O ar sumiu dos meus pulmões. Senti uma tontura imediata, como se o chão da sala tivesse desaparecido. Olhei para os lados num reflexo de pânico, como se alguém pudesse ler meus pensamentos ou ver o que meus olhos acabavam de ler. A casa estava silenciosa. Minha mãe, Dona Marta, estava na cozinha, cantarolando uma música antiga do rádio, lavando a louça do almoço de domingo. O barulho da água corrente e a voz doce dela contrastavam violentamente com a sujeira que brilhava na tela do celular da minha irmã. Camila, minha irmã caçula, 20 anos, a menina que eu ajudei a cuidar, que eu vi crescer. Ela tinha deixado o celular comigo 1 minuto antes, pedindo para eu segurar enquanto ela ia buscar um copo de suco na cozinha, pois a mão dela estava ocupada com os livros da faculdade. Minha mente tentou desesperadamente criar uma desculpa. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto, um engano. Mas o celular estava desbloqueado, pois ela tinha acabado de me passar. Com o coração batendo na garganta, fiz algo que nunca tinha feito. Invadi a privacidade dela. Toquei na notificação. O que vi ali não deixou margem para dúvidas. Não era um engano. Era uma conversa longa, detalhada e inegável. Rolei a tela para cima, sentindo um gosto amargo na boca, uma mistura de bile e descrença. Havia meses de conversas. Elogios sobre a roupa que ela usava dentro de casa, comentários sobre o perfume dela. Havia emojis de coração, piscadilas e referências a momentos em que eu e minha mãe não estávamos presentes. Vi menções a presentes que Camila apareceu usando um relógio novo, uma bolsa de marca, dizendo que tinha ganhado de amigas ou comprado com economias. Mentiras. Tudo comprado por ele. Roberto estava na nossa vida há mais de 10 anos. Ele não era apenas o marido da minha mãe, ele era a figura paterna que Camila teve durante a adolescência. Ele nos levava para a escola, ajudava nas lições de casa, sentava na cabeceira da mesa nos natais. Ver aquelas palavras digitadas por ele, direcionadas à enteada que ele viu crescer, me causou um nojo profundo, físico. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Aqui está o suco, Lúcia. A voz de Camila ecoou no corredor. No susto, bloqueei a tela e coloquei o celular no sofá, ao meu lado. Tentei compor meu rosto. Respirei fundo, mas o ar parecia não entrar. Camila entrou na sala sorrindo, com aquele frescor da juventude e aquela arrogância natural de quem acha que o mundo está aos pés. Ela vestia um short jeans e uma camiseta larga. Até 5 minutos atrás, eu vi ali minha irmã mais nova. Agora eu vi uma estranha. Alguém capaz de olhar nos olhos da nossa mãe e sorrir enquanto escondia um segredo tão devastador. O que foi? Você tá pálida?
disse ela, pegando o celular do sofá com uma naturalidade que me assustou. Ela checou a tela rapidamente. Vi um micro-sorriso aparecer no canto da boca dela, um sorriso cúmplice para a mensagem que ela acabou de ler. Ela sabia. Ela gostava. Nada. Minha voz saiu falhada, rouca. Só uma queda de pressão. Acho que o calor... Toma um pouco de água, ela disse, sem muito interesse, já digitando uma resposta. Ela estava respondendo a ele, ali, na minha frente. Roberto entrou na sala logo em seguida. Ele vinha do quintal, secando as mãos em um pano. Um homem de 50 e poucos anos, grisalho, com aquela postura de homem de bem, respeitável. Ele sorriu para Camila, um sorriso que antes eu achava paternal, mas que agora me parecia carregado de uma malícia que revirou meu estômago. "Tudo certo por aqui, meninas?" perguntou ele. "Tudo, Beto", respondeu Camila, usando o apelido carinhoso. A troca de olhares entre eles durou apenas 1 segundo, mas para mim, que agora sabia a verdade, foi como ver um holofote aceso num quarto escuro. Havia intimidade ali, uma intimidade errada. "Lúcia não está se sentindo bem", comentou Camila, sem tirar os olhos da tela. Roberto virou-se para mim com uma expressão de falsa preocupação. "Quer que eu pegue um remédio, filha?" A palavra filha saindo da boca dele me deu vontade de gritar. Tive que segurar a borda do sofá para não levantar e confrontá-lo ali mesmo. Mas o medo me paralisou. O medo do que aconteceria com a minha mãe. Olhei para a porta da cozinha. Minha mãe apareceu, secando as mãos no avental. O rosto dela já tinha as marcas do tempo. Rugas de quem trabalhou muito para nos criar sozinha antes de Roberto aparecer. Ela parecia cansada, mas tranquila. Ela confiava neles. Ela achava que tinha uma família perfeita. O casamento deles não era um conto de fadas. Eu sabia que eles dormiam em quartos separados, às vezes, alegando que Roberto roncava muito ou que ela tinha insônia. Mas havia um respeito, uma parceria. Ou pelo menos era o que eu achava. "O almoço estava ótimo, mãe", disse eu, tentando desviar o assunto, sentindo que ia chorar a qualquer momento. "Que bom, querida. Roberto, você pode me ajudar a trocar a lâmpada da despensa depois?" pediu minha mãe. "Claro, querida, faço isso já", respondeu ele, o modelo de marido prestativo. Eu me levantei abruptamente. "Eu vou para o meu quarto, preciso deitar um pouco." Saí da sala quase correndo. Fechei a porta do meu quarto e encostei as costas na madeira fria, escorregando até ao chão. As lágrimas vieram quentes e silenciosas. Eu me sentia suja apenas por saber. O dilema começou a martelar na minha cabeça. O que eu deveria fazer? Se eu contasse, eu destruiria a vida da minha mãe. Ela era dependente dele financeiramente em muitas coisas e emocionalmente também. Ela se orgulhava de ter refeito a vida. Saber que a própria filha e o marido a traíam debaixo do nariz dela seria um golpe mortal. Será que ela aguentaria? E Camila, minha irmã, como ela pôde? Tentei buscar na memória sinais que eu tivesse ignorado. Os cochichos, as risadinhas, as vezes que eles ficavam sozinhos em casa quando eu e minha mãe saíamos. Tudo agora fazia sentido terrível. Camila não era uma vítima indefesa. As mensagens mostravam que ela provocava, que ela pedia, que ela marcava os encontros. Mas ela era tão nova. Será que ele a manipulou? Ou será que ela, com sua personalidade forte e vaidosa, viu nele uma forma de conseguir as coisas materiais que minha mãe não podia dar? Passei a tarde trancada, ouvindo os ruídos da casa. Ouvi a voz da risada deles na sala, ouvi a voz grave de Roberto e ouvi o silêncio de minha mãe, alheia a tudo. Cada minuto que passava, o segredo pesava mais. Eu não conseguia olhar para minha mãe sem sentir pena. Eu não conseguia olhar para Camila sem sentir raiva. E eu não conseguia olhar para Roberto sem sentir ódio. A noite caiu e o clima na casa parecia normal para todos, menos para mim. Eu sabia que não conseguiria jantar com eles.
A imagem das mensagens não saía da minha cabeça. A gente repete. A audácia, a falta de respeito, a crueldade. Decidi que não podia guardar aquilo. O silêncio seria uma forma de mentira. Se eu me calasse, eu seria cúmplice. Eu estaria ajudando a fazer a minha mãe de boba. Ela merecia a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas antes, eu precisava ter certeza absoluta de como as coisas funcionavam. Eu precisava confrontar a Camila. Eu precisava dar a ela uma chance de explicar, de se arrepender, ou talvez ia me convencer de que eu tinha entendido tudo errado, mesmo sabendo que não tinha. Esperei a casa silenciar, esperei minha mãe ir para o quarto dela e Roberto fingir que ia assistir TV na sala. Vi a luz do quarto de Camila acesa por baixo da porta. Respirei fundo, enxuguei o rosto e me levantei. Minha decisão estava tomada. Eu não ia deixar minha mãe viver numa mentira. Mas eu mal sabia que ao girar a maçaneta daquele quarto, eu estaria dando início ao fim da nossa família. Bati na porta 2 vezes e entrei, sem esperar convite. Camila estava deitada na cama, com o celular na mão, o sorriso ainda no rosto. O sorriso morreu assim que ela viu minha expressão. Eu não era mais a irmã mais velha compreensiva. Eu era uma juíza. E o julgamento estava prestes a começar. Fechei a porta do quarto da Camila atrás de mim e girei a chave. O clique da fechadura soou alto demais naquele silêncio tenso. Camila se sentou na cama, largando o celular sobre o edredom rosa, cruzando os braços com uma expressão de quem estava sendo incomodada por uma bobagem. Não havia medo nos olhos dela, não havia culpa. Apenas uma impaciência fria que me gelou a espinha. — O que foi, Lúcia? Vai ficar me encarando com essa cara de enterro até quando? Disparou ela, o tom de voz baixo, mas carregado de veneno. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Eu não queria gritar, eu não queria fazer um escândalo que acordasse a vizinhança, mas a raiva borbulhava dentro de mim como água fervente. Eu vi Camila. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vi as mensagens no seu celular. Eu li tudo. Por um segundo, apenas um breve segundo, vi a máscara dela cair. Os olhos dela correram para o celular e depois voltaram para mim. Mas em vez de chorar, pedir perdão ou tentar inventar uma mentira desesperada, ela fez algo que eu jamais imaginaria. Ela revirou os olhos e soltou um suspiro cansado. Ah, Lúcia, que mania feia de mexer nas coisas dos outros. Você não tem vergonha? Ela falou como se eu fosse errada da história, como se a minha invasão de privacidade fosse pior do que a traição nojenta que ela estava cometendo. Dei um passo à frente, incrédula. Eu não tenho vergonha? Camila, você tem noção do que está fazendo. Ele é o marido da nossa mãe. Ele é o homem que te viu crescer, que trocou lâmpada no seu quarto, que te levava na escola. Isso é doentio. Ela se levantou da cama, ficando da minha altura. O rosto dela, sempre tão bonito e angelical, agora parecia distorcido por uma arrogância que eu desconhecia. Você é muito dramática, sabia? Doentio, por favor, a gente se gosta. E ele me trata bem, me dá coisas que a mãe nunca pôde dar. Você acha que esse relógio aqui caiu do céu? A mãe vive contando moedas, Lúcia. O Roberto tem dinheiro, ele gosta de me mimar. Qual o problema? A frieza dela me atingiu como um tapa. Não era apenas uma aventura inconsequente, era uma transação. Ela estava trocando a dignidade da nossa família por presentes, por atenção, por uma vida mais fácil. E o pior, ela não sentia um pingo de remorso pela mulher que estava dormindo no quarto ao lado, a mulher que trabalhou em 2 empregos para que Camila nunca passasse fome. E a mãe? Perguntei, com a voz embargada, sentindo as lágrimas de raiva queimarem meus olhos. Você parou para pensar nela? Ela ama ele. Ela confia em você.
Você está destruindo a vida dela pelas costas. Camila soltou uma risadinha seca, sem humor. A mãe? A mãe vive no mundo da lua. Ela nem percebe o que acontece debaixo do nariz dela. E quer saber? Não se mete. Isso é entre mim e ele. Se você abrir a boca, vai destruir tudo. Vai acabar com a paz da casa, vai fazer a mãe sofrer à toa. Fica na sua, finge que não viu nada e a vida continua boa para todo mundo. Boa para quem, Camila? Para você e para o seu amante? Enquanto a mãe vive uma mentira? Não se mete, ela sibilou, dando um passo na minha direção, o dedo apontado para o meu rosto. Se você contar, eu nego tudo. Digo que você está com inveja, que você inventou. Quem você acha que o Roberto vai apoiar? Ele faz tudo o que eu quero. Aquilo foi a gota d'água. Naquele momento, a irmãzinha que eu amava morreu. Ali na minha frente estava uma estranha e egoísta e cruel. Eu percebi que não adiantava argumentar. Não havia moralidade nela para ser tocada. Ela tinha escolhido o lado dela e não era o lado da família. Destranquei a porta sem dizer mais nada. "Aonde você vai?" perguntou ela, pela primeira vez com um tom de incerteza na voz. "Vou fazer o que é certo", respondi, saindo e batendo a porta atrás de mim. Meu coração parecia um tambor no meu peito. Eu estava agindo por impulso, movida por um senso de justiça e proteção. Eu precisava salvar minha mãe. Eu precisava tirar aquela venda dos olhos dela, mesmo que isso doesse. A dor da verdade seria terrível, mas a dor de viver enganada por anos seria pior. Eu me sentia a guardiã da honra dela. Atravessei o corredor escuro. A luz da sala estava apagada. Roberto já devia ter ido se deitar. Melhor assim. Eu não queria olhar na cara dele. Se eu o visse, acho que cuspiria no chão. Fui até a cozinha, onde uma luz fraca estava acesa. Minha mãe estava lá. Ela estava de camisola, segurando um copo de leite morno, olhando para o nada, com aquele ar sereno de quem já cumpriu suas tarefas do dia. A cena partiu meu coração. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Toda a vida dela girava em torno daquela casa, daquele casamento, das filhas. "Lúcia?" Ela se assustou quando me viu parada na porta. "O que foi, filha? Tá com insônia? Aconteceu alguma coisa? Você tá chorando." Ela colocou o copo na pia e veio na minha direção, preocupada com aquele instinto materno que nunca falha. O toque das mãos dela nos meus braços, mãos ásperas de trabalho e carinho, me desmanchou. "Mãe", comecei, soluçando, "a gente precisa conversar. Agora." "O que foi, meu Deus? É sobre a faculdade? É dinheiro? Fala, filha, tá me assustando." Puxei uma cadeira e a fiz sentar. Sentei de frente para ela, segurando as mãos dela nas minhas. Eu precisava ser clara. Não podia deixar margem para dúvidas, porque Camila tentaria negar depois. "Mãe, o que eu vou te contar vai doer muito. Vai ser a coisa mais difícil que você já ouviu. Mas eu não posso esconder isso de você. Eu não sou como eles." Ela franziu a testa, confusa. "Eles quem? Do que você está falando?" Respirei fundo, reunindo toda a coragem que eu tinha. "É sobre o Roberto e a Camila." Vi a expressão dela mudar ligeiramente, mas não era compreensão. Era apenas dúvida. "O que tem os dois? Eles brigaram?" "Não, mãe, eles não brigaram." Apertei as mãos dela com força. "Eu peguei o celular da Camila hoje. Eu vi mensagens. Mensagens do Roberto." Minha mãe ficou imóvel, como uma estátua. O silêncio da cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo zumbido da geladeira. "Mensagens? Que tipo de mensagens?" "Mensagens íntimas, mãe." Soltei as palavras de uma vez, como se tirasse um curativo. "Eles estão tendo um caso. Eles marcam encontros quando a senhora sai. Ele compra presentes caros para ela e ela finge que foram amigas." Eu li, mãe. Eu vi com os meus próprios olhos.
Ele falando coisas que um padrasto nunca deveria falar. Eles estão te traindo, os dois, debaixo deste teto. Esperei o grito. Esperei que ela puxasse as mãos, que se levantasse, que negasse, que começasse a chorar desesperadamente. Preparei meu ombro para ser o consolo dela. Eu já estava montando na minha cabeça o plano. Expulsaríamos o Roberto, eu ajudaria ela a arrumar as coisas da Camila e mandá-la para casa da tia no interior. Nós duas recomeçaríamos juntas, longe dessa sujeira. Eu estava pronta para ser o pilar de força que ela precisaria enquanto seu mundo desmoronava. Olhei fixamente para o rosto dela, esperando as lágrimas, o choque, a dor insuportável da traição dupla. Eu queria abraçá-la e dizer que ia ficar tudo bem, que eu estava ali por ela, que a dignidade dela seria restaurada agora que a verdade estava na mesa. Mas a reação dela não veio. Pelo menos não a reação que eu esperava. Minha mãe não chorou. Ela não tremeu. Ela não gritou. Lentamente ela soltou as minhas mãos e pegou o copo de leite novamente, tomando um gole calmo, como se eu tivesse acabado de dizer que vai chover amanhã. O silêncio se esticou, agonizante. Eu estava atordoada. Será que ela não tinha entendido? Será que o choque foi tão grande que ela travou? Mãe! Chamei num sussurro, com medo de que ela tivesse tido um colapso silencioso. A senhora ouviu o que eu disse? O Roberto e a Camila, que eles têm um caso? Ela colocou o copo na mesa com suavidade. Levantou os olhos para mim. Eram olhos secos, lúcidos e assustadoramente frios. Eu ouvi, Lúcia. Não precisa repetir. Fiquei paralisada, tentando processar aquela calma. E então ela soltou a frase que faria o meu mundo girar mais rápido do que quando descobri as mensagens. Eu já sabia. Eu sabia de tudo. Você sabia? Minha voz saiu como um fio de ar quase inaudível. As palavras da minha mãe ficaram suspensas no ar da cozinha, pesadas e sufocantes. Eu olhei para Dona Marta tentando encontrar algum sinal de loucura, algum sinal de choque pós-traumático que justificasse aquela frase. Mas não havia nada disso. Ela estava ali, sentada com a mesma postura de sempre, segurando seu copo de leite, com a calma de quem comenta sobre o preço do tomate na feira. "Senta, Lúcia", disse ela, apontando para a cadeira novamente, já que eu tinha me levantado no impulso de incredulidade. "Você está fazendo uma cara de quem viu um fantasma e não precisa sussurrar. O casal lá da frente dorme pesado ou estão ocupados demais para ouvir a gente?" A frieza com que ela falou aquilo me deu náuseas. Onde estava a mãe sofrida? Onde estava a mulher enganada que eu vim salvar? "Mãe, eu não estou entendendo", gaguejei, sentando na ponta da cadeira, pronta para correr a qualquer momento. "A senhora ouviu o que eu disse? O Roberto e a Camila, que eles têm um caso. E a senhora não fez nada. A senhora serve o jantar para eles, lava as roupas dele e conversa com ela, sabendo de tudo?" Dona Marta suspirou. Um suspiro longo e cansado, mas não de tristeza. Era o cansaço de quem carrega um fardo estratégico, não emocional. "Lúcia, minha filha, você sempre foi a certinha, a boazinha, aquela que acredita em contos de fadas, em certo e errado, em preto e branco. A vida não é assim. A vida é cinza, e às vezes bem escura." Ela tomou mais um gole de leite e limpou o canto da boca com as costas da mão. "Faz quase 1 ano que eu sei", confessou ela, olhando para a janela escura. "No começo eu desconfiei dos olhares. O Roberto mudou. Ele parou de reclamar das contas, começou a chegar mais cedo em casa, ficou mais alegre. E a Camila, bom, a Camila começou a aparecer com roupas novas, perfumes caros, aquele celular de última geração. Você achou que eu acreditava na história das amigas ricas que davam presentes? Eu nasci pobre, Lúcia, mas não nasci burra." "E por que a senhora não expulsou ele? Por que não bateu de frente com a Camila?" perguntei, sentindo uma mistura de horror e indignação. Dona Marta soltou um riso curto, seco. "Expulsar? E ir para onde, Lúcia? Para aquele apartamento de 2 cômodos que a gente morava antes dele? Voltar a pegar 3 ônibus para limpar chão de escritório? Não. Eu já passei da idade de ser heroína de novela." Ela se inclinou sobre a mesa e o olhar dela ficou duro como pedra. "O meu casamento com o Roberto acabou há 5 anos, minha filha. Acabou no dia que eu percebi que ele não me via mais como mulher,
mas como uma empregada de luxo que administrava a casa dele. O amor acabou. O respeito acabou. O que sobrou foi um contrato. Ele paga as contas, eu mantenho a casa em ordem e a gente finge que é uma família feliz para os vizinhos. Eu ouvi aquilo e senti o chão sumir. A minha família era uma farsa. O almoço de domingo, as risadas, os natais, tudo teatro. Mas, mãe, é sua filha, insisti, com lágrimas nos olhos. É a Camila. Isso não te dói? Saber que ela com ele? No começo doeu, admitiu ela sem muita emoção. Quando tive a certeza, quando vi uma mensagem chegando no celular dele enquanto ele tomava banho, eu senti uma facada no peito. Mas depois eu parei para pensar. Se ele fosse trair, ele ia trair de qualquer jeito. Homem, quando quer trair, não precisa de motivo, só precisa de oportunidade. Se não fosse com a Camila, seria com a secretária, com a vizinha, com qualquer uma. Ela fez uma pausa, e o que disse a seguir foi a coisa mais chocante que eu já tinha ouvido na vida. Pelo menos, sendo com a Camila, o dinheiro fica em família. Abri a boca, mas nenhum som saiu. Eu estava diante de um monstro ou de uma sobrevivente que perdeu a alma no caminho? Não me olha assim, Lúcia, repreendeu ela. O Roberto é mão de vaca comigo. Ele controla cada centavo do mercado. Mas com a amante, ele é generoso. Ele comprou aquele notebook que a Camila usa para a faculdade. Ele pagou o tratamento dentário dela. Ele dá dinheiro vivo para ela sair com as amigas. Você acha que eu tenho condições de dar isso para ela? Não tenho. Ela tá tirando dele o que eu não consigo tirar. Ela é esperta, do jeito torto dela. Ambiciosa, igualzinha a eu quando era nova, só que sem juízo nenhum. A senhora está usando a prostituição da sua filha para ter vantagens? A palavra saiu pesada, mas eu não consegui evitar. Não chame sua irmã disso. Ela rebateu, mas não com raiva. Ela fez a escolha dela. Eu não a obriguei, mas também não a impedi. Sabe por que eu não falei nada até hoje? Porque eu tô esperando o momento certo. Momento certo para quê? Eu estava tonta. Parecia que eu tinha entrado num universo paralelo onde a moralidade não existia. O Roberto vai receber a herança do pai dele no mês que vem. E o bônus da empresa sai em dezembro. Ela contava os fatos nos dedos, como uma contadora. Além disso, eu precisava de provas concretas. Não adianta só acusar. Eu venho juntando tudo. Prints que consegui quando ele deixava o computador aberto, extratos bancários que chegam pelo correio e eu abro antes dele ver. Eu tenho tudo guardado numa pastinha, Lúcia. Ela sorriu, um sorriso vingativo que não chegava aos olhos. Eu vou pedir o divórcio, mas não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Eu vou tirar a casa, vou pedir pensão e vou usar o caso com a enteada como alavanca. Ele morre de medo de escândalo no trabalho. Se a empresa dele souber que ele seduziu a enteada de 20 anos, a carreira dele acaba. Eu tenho a faca e o queijo na mão. A Camila e o Roberto acham que estão me enganando, que estão vivendo um grande romance proibido. Coitados, eles são só peças no meu tabuleiro. Eu me levantei, sentindo que ia vomitar. O ar da cozinha parecia viciado. Mãe, a senhora percebe o que está dizendo? A senhora deixou isso acontecer? A senhora assistiu a tudo isso por dinheiro? Por uma casa? Onde está a sua dignidade? Dignidade não enche barriga, Lúcia. Ela levantou a voz pela primeira vez, batendo a mão na mesa com força. O barulho ecoou, mas ninguém acordou. Você acha que é fácil? Você acha que eu gosto de dormir na mesma cama que aquele homem, sabendo onde ele colocou as mãos antes? Eu tenho nojo, mas eu engulo o nojo junto com o café da manhã, porque eu tenho quase 50 anos, Lúcia. O mercado de trabalho não me quer mais. Se eu me separar sem nada, eu viro indigente. Eu tô garantindo o meu futuro. E o seu, se você deixar de ser boba? Eu olhei para ela e não a reconheci. Aquela mulher endurecida, calculista, que via a traição da própria filha como uma oportunidade de negócio, não era minha mãe. Era uma estranha.
E a Camila? Perguntei com a voz trêmula. Quando a bomba estourar, quando a senhora destruir o Roberto e ficar com a casa, o que acontece com ela? Dona Marta deu de ombros, voltando à sua calma assustadora. A Camila vai aprender uma lição. O Roberto vai largar ela no minuto que a água bater na bunda dele. Homens como o Roberto não ficam com as amantes quando a coisa aperta. Ele vai culpar ela. Vai dizer que ela o seduziu. E ela vai ficar sem o namorado rico e sem a mãe boazinha. Talvez assim ela aprenda a ter caráter. Ou talvez ela vá procurar outro velho rico. Aí já não é problema meu. Ela se levantou e colocou o copo na pia. Agora, vá dormir, Lúcia. Esqueça o que você viu. Deixa o barco correr. Daqui a 2 meses, quando a poeira baixar, a gente vai estar morando aqui sozinhas, com a escritura no meu nome e uma conta bancária gorda. É só ter paciência. É vingança, filha. E vingança se come fria, não quente como você queria fazer. Ela passou por mim, deu um beijo no meu rosto, um beijo que pareceu queimar minha pele. E foi pro quarto como se fosse apenas mais uma noite comum. Fiquei sozinha na cozinha escura. O silêncio da casa agora parecia gritar. Eu olhava para o corredor. Em um quarto, minha irmã traidora dormia sonhando com presentes. No outro, meu padrasto abusador dormia achando que era o rei do mundo. E no terceiro, minha mãe manipuladora dormia planejando a destruição de todos eles. Eles se mereciam, os 3. Eram farinha do mesmo saco podre, uma teia de mentiras, interesses e frieza. E eu? Eu era a única peça que não encaixava naquele jogo sujo. Eu me sentia sufocada, como se as paredes daquela casa tivessem se fechando sobre mim. Eu não podia ser cúmplice daquilo. Eu não podia sentar à mesa amanhã e fingir que não sabia que o bom dia deles era carregado de veneno. A minha vontade de salvar a minha mãe tinha desaparecido. Não havia ninguém para salvar ali. Havia apenas predadores se devorando. Olhei para o relógio na parede. 3 da manhã. Tomei a decisão mais difícil e mais fácil da minha vida. Eu não ia esperar o checkmate da minha mãe. Eu não ia assistir ao final daquele jogo horroroso. Voltei para o meu quarto caminhando na ponta dos pés, mas dessa vez não era para evitar acordar alguém. Era porque eu sentia que aquela casa não me pertencia mais. Cada passo no chão de madeira rangia como um aviso. Saia. Saia agora. Entrei no meu quarto e acendi o abajur. A luz amarela iluminou o lugar onde passei minha vida inteira. A cama onde chorei minhas primeiras decepções amorosas, a mesa onde estudei para o vestibular, as fotos na parede. Olhei para um porta-retrato. Eu, Camila e minha mãe, abraçadas em um aniversário qualquer. Parecíamos felizes. Parecíamos unidas. Agora, aquela imagem me causava repulsa. Era uma foto de 3 desconhecidas. Sentei na cama e senti o peso da decisão que tomei na cozinha. Ir embora. Não amanhã, não depois de uma conversa civilizada. Agora. Se eu ficasse, eu faria parte daquilo. Minha mãe já tinha deixado claro. Ela esperava que eu fosse sua cúmplice silenciosa, que eu aguentasse o nojo de ver meu padrasto e minha irmã trocando olhares à mesa, tudo em nome de uma futura indenização, de uma casa, de dinheiro. Ela queria que eu vendesse minha paz, assim como ela vendeu a dela. E o pior, ela achava que estava sendo esperta, ela achava que estava ganhando o jogo. Mas eu sabia que naquele jogo de xadrez doentio não haveria vencedores. O Roberto era um predador sem caráter. A Camila era uma menina fútil que estava se destruindo. E minha mãe tinha se tornado uma mulher amarga, capaz de negociar a dignidade da própria família. Eu era a única peça que ainda tinha chance de sair inteira, mas só se eu me retirasse do tabuleiro. Puxei minha mala de viagem de cima do guarda-roupa. O barulho do zíper abrindo soou alto no silêncio da madrugada, mas eu não me importei.
Comecei a jogar roupas lá dentro, sem dobrar muito bem. Peguei o essencial: jeans, camisetas, roupas de trabalho, sapatos confortáveis. Abri a gaveta de documentos. Certidão de nascimento, carteira de trabalho, passaporte. Tudo o que provava que eu existia foi para a bolsa de mão. Enquanto eu pegava minhas coisas, meus olhos caíram sobre uma caixinha de joias na penteadeira. Dentro havia um colar de ouro fininho que o Roberto tinha me dado no meu último aniversário. Peguei o colar. O metal parecia queimar na minha mão. Lembrei do sorriso dele ao me entregar, o mesmo sorriso que ele dava para Camila. Senti um calafrio. Joguei o colar de volta na penteadeira com força. Não levaria nada que viesse dele. Não levaria nada que tivesse sido comprado com o dinheiro daquela farsa. Olhei para o meu quarto uma última vez. Havia tanta coisa ficando para trás. Livros, lembranças, a segurança de ter um teto garantido. Mas aquele teto estava podre, prestes a desabar sobre nossas cabeças. Eu preferia a incerteza da rua à segurança daquela lama moral. Eram 4:30 da manhã quando fechei a mala. A casa continuava em silêncio mortal. O ar estava pesado, carregado com as mentiras que flutuavam pelos corredores. Fui até a cozinha. Arranquei uma folha de um caderno velho que estava sobre a mesa e peguei uma caneta. Eu precisava deixar um recado, não uma explicação. Eles não mereciam explicações e minha mãe já sabia o motivo. Mas um aviso. Escrevi apenas 3 frases. Minha mão não tremeu. Eu sei de tudo. Não quero fazer parte desse lixo. Não me procurem. Deixei o papel em cima da mesa, ao lado do lugar onde o Roberto costumava sentar para tomar café. Coloquei o saleiro em cima para o vento não levar. Era o meu último ato naquela casa. Sem gritos, sem choros, sem a plateia que a Camila tanto gostava ou o drama que minha mãe esperava controlar. Apenas o silêncio e a ausência. Chamei um carro por aplicativo. Enquanto esperava na calçada, com a mala ao meu lado e a brisa fria da madrugada batendo no rosto, olhei para a fachada da casa. As luzes estavam apagadas. Eles dormiam o sono dos injustos. Naquele momento, não senti raiva. Senti pena. Uma pena profunda e distante. Eles estavam presos uns aos outros, acorrentados por seus segredos e ambições mesquinhas. Eu estava livre. O carro chegou. O motorista, um senhor simpático, me ajudou com a mala e perguntou se estava tudo bem, estranhando uma moça saindo de casa àquela hora com cara de fugir de uma guerra. Agora está tudo bem. Fui para a casa de uma amiga da faculdade, a Paula. Eu sabia que podia contar com ela. Quando ela abriu a porta, descabelada e assustada com a hora, eu desabei. Chorei tudo o que tinha segurado nas últimas 12 horas. Contei apenas o necessário, que a convivência tinha se tornado impossível e que eu precisava sair. Ela não fez perguntas. Me deu o sofá, um cobertor e um abraço. Os primeiros dias foram difíceis. Meu celular não parava de tocar. Eram eles. Dezenas de chamadas da minha mãe. Mensagens da Camila oscilando entre xingamentos, você é louca, volta aqui, e deboche. Até o Roberto tentou ligar uma vez, provavelmente com medo de que eu tivesse ido à polícia ou contado para a esposa dele, sem saber que ela já sabia. Eu não atendi a nenhuma ligação, não respondi a nenhuma mensagem. No terceiro dia, fui até uma operadora e troquei meu número. Bloqueei todos eles nas redes sociais. Cortei o cordão umbilical que me ligava àquela toxicidade. Foi a atitude mais dolorosa e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Aluguei um quartinho pequeno, uma kitnet que cabia mal uma cama e um fogão, num bairro simples, longe dali. Comecei do zero. Cada móvel que eu comprava, cada conta que eu pagava com meu próprio suor, tinha um sabor de vitória. Era uma vida simples, sem luxo, sem presentes caros de padrasto, sem a herança que minha mãe planejava roubar, mas era uma vida limpa. Eu dormia com a consciência tranquila. O tempo passou. Hoje, 3 anos depois, minha vida é outra.
Tenho meu cantinho, um namorado que me respeita de verdade e um emprego onde sou valorizada. A ferida cicatrizou, deixando apenas uma marca que me lembra de nunca negociar meus valores. Às vezes notícias chegam até mim por conhecidos em comum, mesmo que eu não pergunte. Soube que o plano da minha mãe não saiu exatamente como ela queria. O divórcio aconteceu, sim, e foi um escândalo no bairro. Parece que no meio da briga, a Camila abriu a boca e contou para todo mundo que a mãe sabia do caso, tentando se defender. A mãe ficou com a casa, mas ficou sozinha nela. O Roberto foi demitido depois que a fofoca chegou na empresa. Ironia do destino, o medo dele se concretizou. E a Camila? Ouvi dizer que ela tentou morar com o Roberto por um tempo, mas ele a largou meses depois por outra mulher mais nova. Hoje dizem que ela e a mãe vivem naquela casa grande, brigando todos os dias, jogando na cara uma da outra culpa pela miséria emocional em que vivem. Eles tiveram o que plantaram. Eles se devoraram. Eu nunca voltei. Nunca mandei uma carta. Nunca quis saber a versão deles. A minha vingança não foi gritar, nem expor, nem tentar destruir a vida deles. Eles fizeram isso sozinhos muito bem. A minha vingança foi ser feliz longe deles. A minha vingança foi negar a eles a minha presença, o meu carinho e a minha validação. Para uma mãe narcisista, uma irmã carente de atenção e um padrasto egocêntrico, não existe castigo maior do que a indiferença absoluta. Eu os deixei falando com as paredes. Eu segui em frente. E pela primeira vez na vida, a história que eu escrevo é só minha. Sem manchas, sem sujeira e, principalmente, sem eles.